Aê, começamos! Seja muito bem-vinda, Ana Lívia! Como é que você tá nessa quarta-feira de manhã? Tô Bonitona, super animada, e muito bonitona! feliz Você com tava esse gravando aula? convite. Oi? Tava gravando aula? Não, arrumei pra você acha que... Ai, linda! Obrigada! Eu coloquei uma blusinha arrumada, não deu tempo de fazer maquiagem, porque eu estava numa reunião bombástica. Eu tenho uma revelação bombástica para te fazer, mas eu não vou falar agora, né? Eu vou deixar você contar a sua história primeiro. Ana Lívia, gente, foi ontem que eu te convidei? Foi anteontem? Foi antes de ontem. E ela já aceitou para hoje. E hoje, faltando 5 minutos para ela entrar, eu falei, amiga, eu vou te contar uma fofoca bombástica, mas ao vivo. Você Para ia poder me convencer matar. ela a chegar. E Ah, tá ela bravo. aqui. Olha Vamos lá, só. então. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas à querida moça dos passarinhos, que é a Ana Lívia. Falei para ela, todo mundo do meu perfil fala para mim assim: ah, é a menina do passarinho? Eu falo É assim, é ela mesmo, mesma. a própria. E queria falar que ela, além de Menina dos Passarinhos, ela é uma grandíssima empreendedora, muito foda, professora empreendedora, e é minha amiga também, né? Tenho a honra de ser amiga dela. Na verdade, eu já era amiga dela antes dela ser minha amiga, que ela não me seguia de volta. E um dia ela decidiu me seguir de volta. Não, eu Mas eu não não podia. sabia dessa informação. Na minha defesa, eu não estava ciente. É porque você é muito concorrida, né, amiga? Então fiquei sobrando ali. Mas eu quero que você conte um pouquinho da história. Primeiro eu vou contar a história de como eu conheci você e depois você me conta um pouco de você. Então, como eu Combinado. conheci a Ana Lívia? A gente tem uma amiga em comum, a Ana Amaral. A Ana me seguia no Instagram e um dia ela compartilhou um story meu, acho que me marcou. E aí eu fui ver quem que era. Ela tava falando ela falava de uma coisa parecida com a minha, né? Ela falava de marketing para professores, só que não era de idiomas, era mais uma vibe pedagoga. E eu falei, ai, que legal essa menina e tal. Comecei a seguir ela, a gente virou amiga e tal. E aí um dia ela me falou da Ana Lívia. Ela falava muito da Ana Lívia. E eu falei, meu, quem é essa menina? Vou ter que ir lá. Aí fui lá, segui a Ana Lívia, comentava tudo, adorava a caixinha de fofoca dela. Toda quarta-feira eu tava lá, de olho e tal. E eu já tinha mandado várias mensagens, ela nunca respondia, mas eu imaginava também que era porque ela tinha muita gente. Até que chegou um dia que ela me mandou uma mensagem, tipo, oi, não tinha visto suas mensagens aqui e tal. A Ana me falou de você. E aí eu fui de uma pessoa que ela nunca tinha respondido para uma pessoa convidada para um mastermind com ela em 5 minutos. Essa coisa escalou muito rápido. E aí ela me mandou esse convite e o convite era engraçado porque era assim: então, você quer participar, não sei o que, não sei o que, mês que vem? Era um negócio meio assim, não era? Era Foi tipo super na assim. hora. E eu fiquei assim, por que não, não é mesmo? Tava eu lá, no Aurora, em outubro do ano passado, com outras professoras também, assim, do absoluto nada. Inclusive, dormi na casa da Ana Lívia para pegar esse avião pra lá. Minha mãe desesperada, falando que a Ana Lívia era uma sequestradora, que ela não existia de verdade, e que era tudo um plano Gente, para me sequestrar. Você lembra dessa? lembro. Ela desesperada, minha mãe estava desesperada, me envia o documento dessa menina, o endereço dela, eu não sei o que. Eu falei, meu Deus, calma. A gente acabou viajando, foi muito legal a experiência do Aurora, a gente pode contar um pouco mais sobre isso depois. Mas como é que você ficou sabendo de mim? Como é que a Ana te contou? Foi justamente essa ponte. Olha, eu quero começar esse momento, assim, pedir uma desculpa pública aqui, fazer uma retratação pública para você. GG, é Tá muita tudo mensagem. ótimo. Eu não guardo rancor, não, tá? Eu ali anotando. Amiga, tadinha, a Gil vai me matar também, que ela me ligou ontem, eu nem entendi. Amiga, eu vou te ligar mais tarde, me aguarda. Não, ela não vai te matar, não, que eu convidei pro podcast já tem 10 anos, ela não me responde. É isso aí, é Aí, uma ó. não respondendo a outra. A gente gosta desse trem de lavação de roupa, assim, ao vivo, né? A gente é Tem que ser, dessa. gente, tem que ser. É um pouco do nosso toque. É o nosso, é nossa marca, gente. Não tem como. Intriga, fofoca aqui é a gente mesmo. Ó, eu conheci a Elisa também pela Ana. Foi um contexto muito engraçado, porque assim, eu e mais duas amigas, a Thaís, do Tá Explicando Ciências, e a Gabi da Aula Incrível, a gente estava organizando um mastermind de professoras que empreendem. E a gente falou assim, cara, a gente precisa ter um momento de troca, porque a gente vai fazer isso, vai ser a primeira vez, vai ser assim, um investimento alto que a gente marcou em São Paulo para fazer. Alugamos um espaço, enfim, contratamos buffet. E a gente queria pessoas que realmente pudessem contribuir ali, pessoas que tivessem engajadas, sabe? Não em relação a resultado e a faturamento, mas assim, pessoas que tivessem experiência que pudessem contribuir no grupo. E era um grupo bem exclusivo, acho que foram, nem lembro se foram 15 pessoas, 10 pessoas. Foi uma Era média 15, assim. no dia foram 13. Foi isso mesmo, foi exatamente isso. E aí, gente, falamos assim, vamos começar a nossa busca por professoras que empreendem. Gente, que difícil!
Era muito complicado. Porque uma coisa é você, que tem gente que acha que criar um Instagram é empreender, né? Isso tem muito. Como é que é? Tem gente que acha que criou um Instagram e está empreendendo. E a gente não queria esse perfil de pessoas. A gente queria pessoas que realmente fossem empresárias, que estivessem empreendendo, sabe? Que levassem o negócio a sério. E é muito difícil deixar isso, gente. A gente estava numa busca que, assim, a gente não conseguia encontrar. Então, a gente fez, assim, bem um funil com pessoas que a gente conhecia, que pessoas que estavam dispostas a ter um networking, porque tem pessoas que empreendem, mas, assim, sou eu comigo, não quero compartilhar, não quero dividir. A gente até convidou algumas pessoas, assim, que não toparam. Eu falei, tudo bem, né? Escolha. E aí eu falei com a Ana, chegou num ponto que eu falei assim, a Ana Amaral, que é nossa amiga em comum, falei, Ana, você conhece alguém? Me indica alguém que a gente tá precisando, assim, né? Para convidar para fazer parte do grupo, a gente quer mais mulheres alinhadas nisso. E a Ana me mandou o seu perfil. Aí, quando eu entrei, eu vi que em alguns momentos eu te deixei no vácuo, assim, mas eu respondi. Inclusive, gente, eu entrei no perfil da Elisa, ela estava já no meio de um lançamento, com o carrinho aberto, acho que você estava, que deu erro na Hotmart. Foi, exato. Foi no dia que abriu meu carrinho que a Hotmart deu ruim e não passava as vendas de jeito nenhum. Eu desesperada, passando um inferno. E a Ana Lívia, oi, quero te fazer um convite. Eu lá. Paz e amor, tudo bom? E a Elisa, assim, resolvendo 1 milhão de coisas, me respondendo, e já falou assim: não, eu topo, me fala aí quanto que é, já comprou passagem. Já falei, gente, é isso. A gente precisa. É desse perfil mesmo. Eu lembro que você ainda falou assim: não sei o que, dá pra dividir, não sei o que lá. Eu falei, não, passa o Pix, vou mandar de uma vez, que aí é uma preocupação a menos pra mim. Aí eu paguei de uma vez e pronto, acabou. Não precisei nem resolver. Foi. A Elisa, assim, a gente teve essa sintonia, né? É isso. Eu falei, eu vou participar, não interessa o que tá acontecendo, eu vou participar. E foi dessa forma que a gente se conheceu. Então a gente foi de uma pessoa ignorada do Instagram para duas convivendo muito do nada. Foi do 8 a 80 muito rápido. Foi. Agora, lá no Aurora, a gente teve a oportunidade de conversar com outras professoras empreendedoras, né? Que realmente empreendem, que têm negócios e tal. E eu quero já começar, eu quero saber da sua história, mas antes eu quero saber um pouco disso aí que você falou, sobre empreender não é ter um Instagram. De fato, a maioria das pessoas acham que eu abri um Instagram, logo eu sou empresária, eu sou um professor empreendedor e eu tô aqui fazendo as minhas coisas. O que você acha que seria uma diferença, assim, básica? O que você acha que seria o ponto que eu classifico essa pessoa como um empreendedor ou não? Isso é uma ótima pergunta. Mas assim, eu vejo que é quando você leva o seu negócio a sério, no sentido de entender que ter uma empresa é ter responsabilidade. E aí você tem que ter, né, assim, responsabilidades no sentido de ter um CNPJ, de pagar imposto, de ter visão de negócio, qual que é o seu modelo de negócio, sua missão, propósito, estruturar isso, sabe? O pessoal não, cria um Instagram, às vezes grava lá, faz um e-book, vou vender, tô empreendendo, né? Não é assim, gente, é muito mais complexo. A gente sabe o tanto de obrigação que a gente tem, tanto que é difícil você estruturar uma empresa. Então, assim, eu acho que é mais essa parte de seriedade que faz essa divisão entre quem tá no jogo, assim, brincando, e quem tá para jogo mesmo, sabe? Eu acho que a frase seria assim, que o Instagram, ele não é o seu negócio. O Instagram é o meio e não o fim. Eu acho que as pessoas realmente acreditam que ter um Instagram é ter uma empresa, tipo, uma empresa inteira. E não é. O Instagram é só um pedaço da empresa, né? Deixa eu ver aqui. O Diego falou que aqui é um ambiente seguro para você fofocar, tá? Continua que ele tá com a pipoca. Bia chegou, pegando meu café, que a conversa tá boa. Quem tá aqui, inclusive, quiser compartilhar nos stories um story aqui, marcando a gente reposta vocês depois, né? Marca o Pod Teacher, que a gente vai falar de todo mundo que tava. Eu vou repostar vocês, todo mundo certinho. E obrigada pela presença. Bom, agora a nossa história começa de verdade. Então, Ana, me conta. Hoje você empreende, né? Você só dá aula. Mas como é que você começou na carreira como professora e como é que isso acabou virando um empreendimento? Você já pensava nisso antes ou aconteceu? Então, eu comecei toda errada. Eu tenho até, assim, receio de... Não é um exemplo, tá, gente? Ignora tudo que eu falar aqui agora. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Exato. Porque, na verdade, eu comecei como hobby. Então, assim, não tinha nem ideia de empresa, não tinha ideia de modelo de negócio, marketing digital, nunca tinha estudado. Eu gostava de produzir conteúdo. Então, eu comecei como produtora de conteúdo. Mas eu você acho não que era no início... professora. Oi?
Você já era professora. Já, eu tava no final da faculdade, da graduação. Foi bem assim, nesse finalzinho, tipo, entre formar e eu tinha entrado no mestrado. E aí, qual que foi o pontapé inicial para eu começar a explorar as redes sociais, assim? Porque aí esse foi o que me levou a empreender depois. Foi assim, eu ia fazer o processo seletivo do mestrado em educação na UFMG, e eles falaram assim, beleza, você precisa fazer um pré-projeto para entrar. Falei, tá, vou fazer. O que é isso? Aí fui procurar, né, no Google, o que é um pré-projeto. Gente, não achava informação clara, não achava, assim, nada muito claro. Fui procurar no YouTube, não tinha nada, Quando nada. foi isso? Que ano que foi isso? Isso foi em 2019, se eu não me engano. Olha pra você ver, nem há tanto tempo atrás e o povo ainda não tinha informação sobre isso. Meu Deus. Não tinha. É bem recente. E aí foi quando eu falei, cara, vou. Aí perguntei, mandei um e-mail para minha professora, para uma das professoras que eu tive. Professora, tudo bem, eu tô fazendo mestrado, tô tentando entrar no mestrado. O que é um pré-projeto? Ela me respondeu por e-mail. E aí eu comecei a estudar, tipo, as orientações dela, passei. Primeiro vídeo no canal é como fazer um pré-projeto, que é um dos que tem mais visualização até hoje. Então comecei você ficou tipo muito, meu Deus, as pessoas precisam ter esse conhecimento aqui, eu tenho que passar. E aí, fazendo para projeto, você já gravou o vídeo. Já Para gravei ensinar o outra vídeo. pessoa, porque o seu objetivo realmente era ajudar outras pessoas a passassem pela mesma coisa que você estava passando. Foi exatamente Entendi. isso. E E você já tinha aí colocado o nome do perfil de você só dar aula? já tinha colocado. Desde o inicinho já tinha o Você Só Dá Aula. Eu falei, quando eu criei o canal, quando eu falei assim, vou começar a gravar vídeo, e eu tava também em paralelo, né, em escola, eu falei assim, vai ser um perfil que eu vou compartilhar coisas que eu não encontrei. Então, assim, para ajudar outros professores. Foi bem assim, cobrindo lacunas mesmo. Então, os perrengues que eu passei, vou compartilhar lá, porque eu sei que vai ajudar outras pessoas. Se eu passei por isso, outras pessoas vão passar também. Você sabia que o objetivo do Pod Teacher é bem esse? Eu criei ele, inclusive o slogan dele é Bastidores do Professor Autônomo. Ai, o sim. meu maior objetivo era mostrar para os professores que a gente passa perrengue, como é que a gente resolve esses perrengues e ter um lugar, né, para todo mundo compartilhar e tudo mais. Inclusive, que bom que o seu começou como um perrengue, que aí a gente já tem uma boa história aqui para contar. Vou anotando o que você tá falando para eu lembrar de te perguntar depois. Tá. E aí Não. você fez. Quando que foi isso que você fez esse vídeo? Ai, foi bem 2019, acho que foi início de 2019, se eu não me engano. Eu não Então lembro você só dá datas, aula assim. antigo, né? Se pensar em nível de canal. Foi. E é bem assim, porque, igual você falou a questão de bastidor, ninguém compartilha perrengue. Todo mundo fala, né, o palco. Ah, faturei tanto. Não, fiz um lançamento com tanto. Mas que tá por trás, né, as noites mal dormidas, ansiedade, crises de choro, ninguém fala. Então, isso é muito Inclusive, eu legal. estava falando isso com a minha equipe hoje. Tem até gente que fala do backstage, mas não exatamente dessa parte. Eles falam que, e o backstage é você poder trabalhar sem glamour. Não é só isso, gente. O backstage não é você trabalhar de pijama apenas. O backstage é você trabalhar igual um filho da mãe. É você trabalhar até quando você não quer. Você trabalhar enquanto você está chorando. Esse é o backstage de verdade. Não é esse backstage bonitinho que estão querendo te vender. Então, eu só chamei aqui, inclusive, os nossos convidados. Antes de começar, eu falo, eu quero que você conte perrengue. Eu quero que você conte problema. Não é pra romantizar, não. Então, o que a Ana vai fazer aqui, ela vai contar problemas pra gente hoje. Olha lá, ó. Não tem glamour no bastidor real. Eu tô vendo o bastidor que tem até glamour por aí. Não tem. Não tem. O Não tem. bastidor, gente, ele é pesado. O Diego sabe, né, Diego? O Diego vai participar com a gente, inclusive. É triste. Filho Então, chora e a mãe não vê. É desse jeito. mas você começou sem pressão, porque era uma coisa pra você se divertir, né? Você tava... Total. Até porque eu tinha acabado de entrar no mestrado. Então, assim, meus planos era sair do mestrado, né? Porque você tem dois desejos, assim, acadêmicos. Um é entrar do mestrado e o outro depois é sair, né? São duas dificuldades que você tem. Eu queria sair o mais rápido possível depois que eu entrei. E aí eu falei, não, é difícil conciliar as coisas. Eu lembro que na época, a minha orientadora, gente, eu até conversei com ela, porque eu tinha entrado no mestrado e eu conversei com ela, falei assim, tô com uma ideia de fazer um canal no YouTube. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas você vai ter tempo? Eu falei, vou, claro que vou dar um jeito. Claro, E era com muito certeza. difícil. É porque a gente olha e pensa assim, o que é ter um canal do YouTube? Sentar, gravar um vídeo, pronto. E aí eu tenho vários seguidores, e aí eu tenho... Seguidores não, é inscritos, né? Tenho vários inscritos, e aí eu tenho vários glamour. E nossa, aí o povo vai ficar conhecida. O que é ter um Instagram? Fazer post. Sentar e fazer um post. Ontem eu tava falando isso com a equipe também. Falei, gente, deixa eu explicar pra vocês. Vídeo, não é eu sentar e gravar um vídeo. Eu tenho que escrever um roteiro. Eu tenho que fazer aquilo ali. Eu tenho que pedir pro cara editar, se eu mesmo não editar. Tem que fazer uma thumb, tem que botar esse negócio no ar depois. Dá um trabalho e demora tanto. Não é tão fácil assim. E aí, quando é que você percebeu que
o negócio tomava tempo mesmo. Desde o primeiro vídeo, mas era um tempo que era o meu tempo, era um tempo que eu falava assim, eu gosto de fazer isso. Então, eu saía um pouco desse ambiente acadêmico e pegava e montava um roteiro, às vezes assim, uma semana para gravar um vídeo, sabe? Esse processo completo de fazer thumb, porque eu fazia tudo sozinha, editava, enfim. Para mim tava tudo bem. Eu não tinha frequência de postagem, assim, minha meta era um vídeo por semana, mas nada definido. Então eu postava por hobby, quando dava ali, eu falava, vou fazer isso. Sentava, gravava e, enfim, fazia postagem. E foi assim, no início, gente, você começa com 0 inscritos, né? Então, fui, tipo, às vezes eu gravava um vídeo. Totalmente, né? O quê? Totalmente despretensiosa. Tá assim, tô fazendo de rolê, você tava fazendo mais pra ajudar mesmo por você. Que eu comecei exatamente assim também. Eu fazia porque eu queria ajudar. Então eu fazia de qualquer jeito. Do jeito que dava, e o importante era trazer conteúdo e trazia, então tava cumprindo o papel. Uhum, exato. E foi uma época assim, que eu fiz o YouTube, eu comecei primeiro no YouTube, depois eu fiz um Instagram do Você Só Dá Aula, e aí eu divulgava os vídeos do YouTube no Instagram, tipo, gente, saiu vídeo, quem quiser vai lá. Fazia uns posts assim, gente, eu não apago nada, estão todos os posts lá. Se vocês rolarem meu feed mais pra baixo, que vergonha, cara, que é aquilo? Eu Ai, tenho meu vergonha Deus. do meu também. Mas é aquilo, né? Se você não tem vergonha do seu primeiro projeto, você começou tarde demais. Então eu Começou consegui a tarde. vergonha do meu, graças a Deus. É exatamente isso. E aí eu fui fazendo os vídeos e realmente demorava tempo, mas eu gostava. Comecei assim, como hobby. E depois o negócio tomou uma proporção que eu falei, gente, não, vamos profissionalizar, sabe? A gente E foi aí, assim. eu quero saber exatamente isso. Quando é que você percebeu que tava grande? Tipo assim, meu Deus, preciso profissionalizar, preciso levar isso aqui a sério, deixou de ser meu hobby. No ano de 2019, produzindo esses conteúdos assim, eu acho que eu fechei o ano, sei lá, com uns 3.000 inscritos, algo Uau, em torno disso. Que foi um número legal, mas assim, eu não, orgânico, né? não tinha, acho que nem monetizado ainda, não lembro como é que foi. Foi alguma coisa nesse sentido. E aí, eu gravava muito vídeo de tecnologia educacional que eu gosto, Google Sala de Aula, como é que você faz uma atividade no Google Form, coisas assim, básicas, que pra mim era uma coisa básica. Eu falei, não, mas vou fazer. E o pessoal, ninguém assistia, porque ninguém tinha interesse. Usar o Google Formulário? Não, isso ninguém, não me interessa. Vou usar um Google Sala de Aula? Pra quê que eu vou usar isso? E aí veio a pandemia, com o ensino remoto emergencial. Meu canal, ele deu uma crescida exponencial, que quando eu pisquei, tinha, tipo assim, 30.000 inscritos. E eu falei, Meu gente, o Deus. que é isso? E aí eu comecei a monetizar os vídeos. Tinha mês, por exemplo, que vinha 5.000 só do YouTube. E eu falei, não, isso aqui agora é Gente, uma vai empresa. ter que não te conta. Não sabia disso, chocada. Foi. Meio da pandemia, caramba, que bom. Que É, glória. não, a pandemia em si foi, né, péssima, mas em termos de visualização, porque tinha muita gente em casa, a gente tinha um ensino remoto, e aí o pessoal começou a assistir, então eu comecei a monetizar, e eu vi aquilo como algo lucrativo. Falei, então tá aí, porque na época, amiga, eu recebi uma bolsa no mestrado de R$ 1.500. Tipo assim, eu me matava no mestrado e ganhava R$ 1.500. E assim, não dá pra nada, gente. Quem é universitário, quem tem conta pra pagar, R$ 1.500, infelizmente, assim, não é uma bolsa, às vezes, alimentação você gastava com isso. E aí, quando eu vi que no Mora em Belo YouTube Horizonte, né? Tem também esse ponto. Você mora numa capital, então é tudo tem muito isso. caro, tudo muito Muito custoso. caro. E quando eu vi a possibilidade de ganhar mais, assim, né, de eu vi que tinha um lucro maior com um trabalho que eu gostava mais de fazer, eu falei, não, eu vou investir nisso. Então foi como eu comecei a profissionalizar. Registro de marca, abrir CNPJ, Então você registrou a marca lá atrás, porque você já sabia que era importante. já. Mas então lá atrás, vocês estão vendo isso, né? Presta atenção no que ela falou. Lá atrás ela já percebeu que o negócio ia dar certo, então ela já registrou marca, abriu o CNPJ. Ela não ficou esperando alguém virar para ela e falar: Oi, Ana, tudo bem? Tá na hora de registrar sua marca. Eu acho que isso é importante, Ana, a gente falar por causa do seguinte: quando eu comecei, ninguém me avisou. A sorte é que eu tava em masterminds, né? Eu tava em masterminds muito grandes, eu tinha networking, eu tinha muitas pessoas que já estavam lá na frente e aí elas me trouxeram esse acesso. Elas falaram: olha, tem que registrar a marca do produto, do não sei o que e tal. E aí eu fui atinar para isso, mas eu te garanto que se eu não tivesse lá com aqueles contatos, eu não ia ter atinado até hoje. Então, para todo mundo que tá ouvindo, presta atenção aí que é uma dica boa. Não, isso é importante, gente. Acho que a primeira coisa, assim,
se eu fosse começar tudo de novo, a primeira coisa que eu faria era fazer o registro de marca, antes de mais nada. Porque é sua marca. Imagina você tá usando, você constrói todo ali um negócio em cima, e aí vira alguém um belo dia e fala, oi, você não pode usar mais, porque eu tenho registro. Acabou, sabe? Eu vejo isso com muita frequência acontecendo. Então, por bobeira. E registro de marca é uma coisa assim, você olha o tutorial no YouTube, tem vídeo lá, você mesmo consegue fazer, é um investimento assim que vale a pena. Então, inclusive, eu tenho uma equipe que registra as minhas marcas, né? A gente tem parceria com desconto e tal. Mas um dia a Ana Lívia falou: eu registrei você só dá aula sozinha. Eu falei, não acredito. Aí eu registrei o Quantitative sozinha. Por causa ai, de você, tá? sim. Por causa de você. Eu achei que eu tinha acabado de destruir uma publi sua. Eu já ia me esconder debaixo Não, do... Eu falei, nem nossa, será que a Elisa tem... não. E mesmo que fosse, aqui é backstage mesmo que for para fazer isso, eu vou falar. Eu falei, não, O destruir a Diego perguntou se registro de marca são os registros dos produtos que a gente vende. Na verdade, não só dos produtos, mas da marca mesmo. Tipo, a Elisa Marques, você só dá aula, que é o caso da Ana Lívia. Todos os produtos, metodologia, tudo que você tiver, que foi você que criou, né? O nome e tal, você tem que registrar. Porque senão Exato. alguém pode acabar. Inclusive, você tem que prestar atenção se você já não está usando uma marca que já foi registrada por outra pessoa. Mas isso pode ser papo para outro dia. A gente pode fazer um post sobre isso lá no Instagram qualquer dia. Olha lá, eu registrei com essa empresa que a Elisa tem parceria e foi muito bom. O bom de usar uma empresa é que se der ruim, quem resolve são eles. Eles resolvem. Teve uma marca que deu problema. E aí foram eles que resolveram. Você tem que acompanhar o processo. E é demorado, demora um ano. E se você tem dúvida de como é que faz, é bom ter uma empresa. Então, por exemplo, você não registra curso. Você não tem a opção de registrar um curso. Mas você registra o seu curso como se fosse uma marca, sabe? E aí ele fica nesse respaldo de você poder usar o nome. Então, tem coisas ali que... Ou você investe em tempo ou em dinheiro. Eu aprendi essa frase com a Elisa, inclusive. É exatamente o que eu sempre falo para vocês. Ou investe em tempo ou em dinheiro. Você tá com tempo para estudar tudo, para acompanhar todo dia, para resolver caso aconteça BO, ou você prefere gastar dinheiro? Eu prefiro investir dinheiro, gente. Mas esse último eu fiz sozinha porque eu queria me testar. Eu falei, não é possível, vou ver se esse negócio é difícil assim. E deu certo. Eu falei, olha só, que incrível. Mas porque foi rápido. Eu te garanto que se ele demorasse 1 hora a mais, eu tinha pagado alguém para fazer. Não, Então, ele é meia hora rapidinho. compensa mais. Eu não tenho paciência. Mas eu tô notando o que você tá falando aqui. Então, você registrou a marca, isso lá em 2019, porque você tava vendo que tava crescendo. Você teve o primeiro resultado ali. E qual foi o próximo passo? Você tava no meio do mestrado ainda. Foi. Aí, o próximo passo as coisas aconteceram de forma muito natural, na verdade. Algumas empresas começavam a me procurar para fazer parcerias. Então, tinha, por exemplo, empresa para fazer publi. Ah, eu tô aqui com um aplicativo de realidade aumentada. Você quer divulgar? Falei, vamos divulgar, beleza. Eu fazia troca. Gente, na época eu nem cobrava. Tipo, era troca em divulgação, sabe? Mas eu queria, tipo, ter esse repertório, esse portfólio para depois apresentar e fazer propostas para marcas maiores. Então foi bom, foi experiência. E até que teve uma empresa que eram duas pessoas, era uma startup, e eles queriam fazer um projeto de uma plataforma tipo a Hotmart, mas só para conteúdo educacional. E eles falaram assim: você quer fazer um curso e hospedar nessa plataforma? Eu falei, uai, tô fazendo nada. Na verdade, tá fazendo tudo, né, gente? Tá fazendo mestrado. Eu falei assim, não, vamos fazer. E aí, em paralelo a isso, eles me apresentaram, porque essa empresa, eles tinham alguns amigos que trabalhavam com marketing. Eles me apresentaram esses amigos que faziam lançamento. Então, a gente ficou, tipo, eu com o canal, enfim, com as pessoas com público-alvo, essa empresa que tinha a plataforma e mais uma empresa que fazia lançamento. Como é que chama? Empresa que faz lançamento? Tem o nome. Agência, isso, agência de lançamento. Então, eles faziam tudo. E a gente se uniu, assim, deu tudo errado no final, não rolou isso. Não, todo mundo esperando a parte boa. Vocês também estavam igual eu? Eu aqui na expectativa da parte boa, ela mete o deu tudo errado. Deu tudo errado. É sobre isso. Ó, a Gilmara falou, quando essas parcerias são pagas, elas exigem CNPJ para emitir nota? Ah, isso é bom. Quando é uma empresa séria, exige. Aí a gente tem que emitir nota. Senão, é por fora. Eu já fiz algumas por fora, inclusive. Ó, Mas é porque eu não tinha CNPJ. Vários segredos nesse episódio. A quebra de expectativa, todo mundo esperando uma coisa na Lívia, deu tudo errado. E depois que deu tudo errado, como você reagiu? Você tinha feito um curso, então você, tipo assim, gastou tempo gravando, tudo mais, criou expectativa, lançou o curso e não vendeu? Ou o que deu errado? Não, então, esse curso, o que acontece? A gente estava vivendo esse momento de ensino remoto. Então, eles queriam fazer um curso de tecnologia educacional.
Eu falei, Tá. cara, impossível. Porque eles queriam, por exemplo, para mês que vem, era uma coisa assim, um prazo curto. E eu falei assim, eu não vou fazer, porque precisa todo, assim, eu não faço os negócios meia boca. Então, eu ia precisar parir um curso do zero. Eu gosto de alinhar. Vou te cortar rapidinho, porque você falou uma coisa importante e o teacher Diego tá assistindo aqui. O que você acabou de falar? Você não faz? Coisa mal feita, é isso? Você não faz negócio meia boca. Esses dias eu perguntei lá no Instagram, nos stories, assim, numa caixinha. Qual frase te lembra eu? E aí o Diego, tá até um post-it ali, eu vou pegar pra não mostrar, pra não parecer que eu sou Eu quero mentirosa. ver. A gente gosta assim, gente, de provas, né? Porque a Elisa, ela tem umas frases que marcam muito. Eu direto, às vezes, a troco de quê, sabe? Eu lembro demais A dela. troca de que eu tatuei. Essa aqui, eu ri na hora que eu vi, porque eu falei, não é possível que eu falei essa frase. É muito uma frase que eu falaria, mas eu não lembro de ter falado. E eu devo ter falado muitas vezes, pra ele lembrar de mim, lembrar dessa frase. E a frase diz o seguinte: vocês fazem os trem meia boca e depois ficam reclamando. Aqui tá o negócio. A chave de tudo é que a Ana Lívia, assim como eu, não aceita fazer os trem meia boca. Então, ela virou pro cara e falou: a oportunidade era muito boa, aparentemente, né? Era pro mês que vem, era uma grande oportunidade de alavancar ainda mais o canal, mas não dava, porque ia sair meia boca. E ela não aceita fazer as coisas sem capricho. Meu gato não para de miar. Então, ela virou e falou assim: vou ter que recusar. E aí? O que E aconteceu? aí que eles falaram, não, tudo bem, mas então vou te apresentar outra proposta de parceria. E eles queriam unir a startup deles com Você Só Dá Aula, tipo assim, como se a gente fosse sócio. Só que a startup dele estava no início. E o Você Só Dá Aula já estava, tipo, já tinha deslanchado, já tinha um público-alvo bom, já tinha um número considerável de inscritos, de seguidores no Instagram, porque uma coisa ia levando a outra. E eu não achei muito justo a proposta que eles fizeram na época. Foi como se a gente fosse sócio de 50-50, só que assim, Mas você tinha público e eles não. eu tinha muito mais a oferecer. E aí eles queriam Engraçado. juntar tudo. Eu falei, não, desculpa, desse jeito, nesse formato, eu não aceito. E enfim, a gente encerrou essa proposta, essa parceria. Eu nem tinha gravado o curso. Eu ia montar, ficou com ele na minha cabeça. Inclusive, esse curso virou a Academia Professor Inovador depois. Aí eu conto WhatsApp. a gente chega nesse momento. Mas aí, Aqui a Adriana falou que tem cês e trem na frase, só pode ter sido falado por mim. A Mari falou, cês fazem os trem, é muito mineira. Ô, gente, Ana Lívia é de Belo Horizonte, eu sou de São João del Rei. Não tem como. A gente vai botar trem em todas as frases. Trem. Aqui tudo é trem, gente, menos o metrô. Que é um trenzinho diferente. Mas, ó. E aí? Aí, como tava muito esse hype, eu já produzia conteúdo, o povo tava querendo algum produto meu, eles estavam pedindo. E aí eu juntei com essa empresa, com essa agência de marketing, e eles viraram como se fosse, né, são coprodutores. E aí a gente de fez marketing que trabalhava com a startup. isso. Entendi. Só que aí eles encerraram a parceria com a startup também. A gente fez uma live, assim, foi um projeto juntos e depois não andou mais juntos. E então eu conheci essa agência. Só que o que acontece? Eu tava começando, eu não tinha nenhum conhecimento de marketing. E o pessoal dessa agência, eles também estavam começando. Então tinha uma moça que ela já trabalhava em uma outra agência, ela tinha mais experiência, uma agência que fazia lançamentos grandes, pessoal de lettering, de aquarela, sabe? Tipo assim, eles faturavam em um lançamento 300 mil. Era um negócio surreal. Eles investiam 100 mil em um lançamento. Então ela tinha mais experiência nessa parte. E o outro menino, ele aprende muito rápido, mas ele não tinha tanta experiência assim. A gente começou, então, tipo, todo mundo junto, falando, vamos aprender junto, vamos fazer esse trem dar certo. A gente... fizemos nosso primeiro lançamento, foi um lançamento semente do TikProf, que era um curso para professor que para aprender a gravar vídeo no formato, né, de Reels, de Instagram, que estava bombando assim na época. E aí eu ensinei como é que fazia. E foi bem interessante o lançamento. Como que foi esse lançamento? Conta pra mim de resultados. Conta pra Não você. entendia nada do que eu tava fazendo, assim. Eles só falavam, você tem que fazer isso, gravar tal coisa, gravar vídeo de obrigada, vídeo de não sei o quê. Falei, beleza. E fui fazendo. Foi um lançamento que foi tipo assim, gente, foi horrível. Eu vou ver se eu acho esse pitch. Eu tenho essa live, acho que salvo no Instagram. Eu convenci o meu público a não comprar o meu produto. Eu fiz Gente, assim. ela quebra muita expectativa. Toda hora que eu acho que a história vai ficar boa, ela vai lá e piora. Como assim, Ana Lívia? Não, eu convenci todo mundo, gente, no pitch, a não comprar o produto.
Porque eu não queria vender, sabe? Eu tinha medo, tipo, não era medo, mas eu achava injusto vender pro professor, porque eu tinha essa ideia, tipo, gente, professor, eu vou vender pro professor. Entende? Você não Olha tem que dinheiro. Eu tinha beleza. muito isso. Então, você não que. Deixa eu te perguntar da sensação, porque a gente está falando para professores aqui que compram e que vendem. Então, a sua sensação, vê se é essa, como se você estivesse enganando alguém, tirando proveito de alguém. É, exatamente. Naquela época eu tinha exatamente esse sentimento. E eu tinha um produto muito bom, porque ninguém ensinava, tipo, a fazer reels, a fazer vídeo no TikTok. Era a época do TikTok, gente, era só mato. Quem começou naquela época, hoje tá assim, tem até ganhando dinheiro, porque hoje o TikTok ele monetiza também. Então, eu tinha um produto que eu ensinava a gravar tudo, tipo, muito passo a passo. Tem gente do marketing tinha um produto assim, então, detalhadinho. E aí eu convenci o pessoal a não comprar. Eu acho que na época, eu não lembro se ele era, acho que foi tipo 197, foi alguma coisa assim. A gente investiu R$ 500 A em Ana Amaral lembra, a Ana tá aqui, ó. amiga, tudo bem, a gente já falou de Eu você, sou lembro, ele. tipo, prof. Ó, é verdade mesmo, hein? Tá aqui dizendo. A Não, Ana gente, veio aqui a gente contar. trabalha com verdades. Então, você, no pitch, convenceu as pessoas que elas não deveriam comprar o seu produto. E qual Convenci. que foi a reação do pessoal que estava com você fazendo Eles esse quase me lançamento? mataram. Eles quase. Gente, foi tão engraçado. Sabe aquele livro, A Menina que Roubava Livros? Sei. Eles fizeram uma montagem. Eles recortaram o meu rosto, colocou na capa a menina que tem medo de vender. Meu Deus! Gente, olha a Ana Lívia, olha em primeira mão, a mulher desse tamanho que ela tá, 50 mil inscritos no YouTube, quase 30 mil seguidores no Instagram, e ela começou exatamente como você, com medo de vender. De todo mundo, né? Começa assim. E foi, gente, foi muito engraçado. Porque. Mas a gente teve um retorno. Tipo, eu convenci o pessoal de não comprar e teve gente que comprou. A gente teve. Seja teimoso. Eu não lembro se foi tipo 4 mil de faturamento ou 5 mil. Foi alguma coisa assim, bruto, né? E aí com os Imagina. descontos. Foi algum negócio, foi tipo assim, deu um faturamento bom, investindo R$ 500 em tráfego. Eu falei, Eu quero fazer um comentário sobre esse seu produto, porque, Ana, isso acontece muito com os alunos da formação. Eu sempre vejo os meus alunos da formação, eles passam por isso. Eles têm um produto que é bom de verdade, um curso que vai ensinar uma coisa que de fato vai resolver o problema da pessoa. Vou usar a Lígia como exemplo, que a Lígia estava no comecinho aqui do podcast. Ela é professora de turco. Quantos professores de turco você conhece, Ana? nenhum. Agora, Lídia. Então, ela é professora de turco. Eu até tenho uma outra que é a Fernanda, que também é aluna minha, mas, assim, muito raro, né, ter alguém de turco. Ela tem produtos muito bons, ela tem aulas ótimas, ela tem vários cursos e ela também tem esse receio de vender. E eu comprei o Study Planner dela e ele é, assim, gigantesco, cheio de coisa, super recheado e um preço extremamente barato. E eu tenho certeza que é porque ela estava insegura, inclusive, com a ideia de vender isso. Então, quero fazer esse parêntese aqui sobre o que a Ana tá falando, que a gente tem medo de tirar proveito das pessoas com o nosso produto, aí a gente fala, não vou fazer isso, eu tô tirando proveito. Mas, na verdade, às vezes você tá ajudando a pessoa. Ela precisa comprar aquilo. Se a Ana, eu já falei pra Ana me vender esse curso, inclusive, ela que não quis. Mas se ela quisesse me vender esse curso, eu comprava, porque eu não sei fazer Reels, eu não sei fazer vídeo pro TikTok, eu sou horrível. E é uma coisa que eu preciso aprender, porque eu preciso usar nos meus, né, no meu trabalho. Então, muitas vezes, quando você deixa de vender, você não tá deixando de se aproveitar, você tá deixando de ajudar. A pessoa Se não ela não consegue. comprar de você, ela vai comprar do seu concorrente. E às vezes você é melhor que seu concorrente. E às vezes, eu não sei se você já passou por isso, Ana, mas eu já vi muita gente que é assim. Você sabe que você é melhor que o concorrente, você sabe que seu produto é melhor, você sabe que seu acompanhamento é melhor, você sabe que você sabe mais que ele, mas ele vende melhor que você. Não é porque o produto dele é melhor, porque o produto dele é realmente uma bosta, muitas vezes. É porque ele tem mais confiança que você. Ponto, acabou. É só Porque é isso. tudo marketing. Não adianta você ter um bom produto se você não souber como comunicar isso, né? Como Eu fazer uma falo boa isso narrativa. sempre. Quem conhece o seu produto é quem tá da porta pra dentro. Da porta pra fora, não tem como saber como é. Só se você contar. E se a Ana falou, não compre, a pessoa não vai comprar. A Ana Amaral falando aqui, ó, é muito completo. O curso é ótimo. Ana, deixa eu te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém também. Contei, mas já tem muito tempo. Meu primeiro curso pra professor foi na época chamava Instagaláctico. Esse curso eu gravei porque tinha muita gente me pedindo dica de Instagram, não sei o que lá, e gravei. E aí, menina, eu odiava esse curso. Eu achava ele mal gravado mal. Porque eu fiz do jeito que eu sabia que dava, né? Achava que dava. Então, assim, eu não tava nem de maquiagem, gravei do jeito que dava com headset, a minha parede era feia, eu era feia, o chão era feio, eu
falava feio, não tinha microfone, era um troço horroroso. E eu gravei. E o conteúdo dele era muito bom. E o conteúdo eu confiava. Então eu tive coragem de vender a primeira vez. Só que depois, a ideia era deixar no perpétuo. Só que depois eu cancelei esse plano. Falei, ninguém vai ver esse produto, eu tenho vergonha dele. E aí um dia a minha mãe inventou que ia fazer caneca, né? Fazer caneca personalizada. E aí eu fui e falei, mãe, eu tenho um curso de Instagram e eu vou te ensinar para você poder fazer, porque eu não vou ficar fazendo seu Instagram. Você vai ter que aprender. E aí ela assistiu esse curso. Minha mãe odeia curso, tá? Online. Não assiste. Odeia tudo que for online. Ela assistiu o curso inteiro. Ela adorou. Ela falava tão bem. E minha mãe não fala bem das coisas que eu faço. Minha mãe, inclusive, somente o pau. Ela falou super bem. Ela ficou super puxando o saco. E eu fiquei assim. A minha mãe não é de falar isso por educação. Ela não faz isso por educação. E aí eu fiquei, será que esse curso é bom? E todo dia ela falava desse curso. Aí um dia ela chegou na minha tia, irmã do meu pai. Minha tia falando, né, que tinha uma loja e tal, queria divulgar. E minha mãe falou, nossa, Elisa tem um curso muito bom de divulgar. Quando eu vi que ela tava fazendo isso para outras pessoas, é que eu percebi que era genuíno. De fato, ela gostava do curso. Aí eu botei fé no curso. Falei, gente, então será que o curso é bom? E aí eu fui, lancei de novo, né? O mesmo curso que já estava pronto, só que com mais confiança dessa vez. E aí eu vendi, eu acho que R$ 9.000 nele. Uau! E, tipo assim, do nada, entendeu? Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu achava que era uma bosta. E ele vendeu muito. Inclusive, ele vende até hoje. Eu tô regravando ele agora. Pra gente fazer o rebranding dele, né? Que agora chama. Falou que ia gravar. Mas assim, quando eu lancei, a galera mandava muita mensagem. Nossa, Elisa, tudo que eu sei de Instagram aprendi lá. Nossa, ele é muito claro, muito direto, muito prático. Eu já comprei vários cursos e nunca tive resultado porque eram aulas muito longas ou falava de um jeito que eu não entendia. E eu fiquei assim, gente, olha pra você ver. De fato, a diferença é a forma como você ensina. A diferença é como você ensina, porque eu lembro que eu já tinha comprado curso de Instagram também, não entendia nada de nenhum que eu comprava. O que eu fiz foi ensinar o que eu sabia na prática também, né? E Esse aí foi o seu primeiro lançamento? Primeiro. Como é que foi? Você fez ao vivo? Você fez sozinha? Eu não lembro. Fiz sozinha aí, eu tava sozinha na época. Eu não lembro como foi exatamente. Mas não foi. Aqui a Mariana falando, ó. O importante é que você fez. Literalmente apareceu o concurso de um dia pro outro. Instagaláctica é raiz. Então a Mari já tava. Mari, eu não lembro. Você tava com a gente? Conta pra gente. Ó, pra quem não tem ideia de como melhorar o Insta, o curso foi muito bom. Aí, ó, tá vendo? Lá, gente. Temos depoimentos, assim, reais, gente. Ela tava mesmo. Ninguém pra falar isso. Eu não lembro como é que foi. Eu lembro que do nada, do absoluto zero, surgiu esse curso e vendemos esse curso. Eu acho que, Ana, ou Mari, foi antes de você chegar. O que deu errado foi antes de você chegar. Por quê? Por causa do resultado dele que você chegou, não foi não? A Ana tava, mas a Mariana tava, mas ela tava fazendo coisa da escola. Ela era secretária da escola, porque eu tinha uma escola, né, de inglês até então. E aí a Mari ficava na secretaria da escola. E ela fazia comigo só os posts do Instagram. Foi quando eu brotei com esse curso aí. E, enfim, o negócio deu certo depois. Nesse meio tempo, depois, na verdade, surgiu o Planner da Titi, minha filha. O Planner da Titi existe já tem muito tempo, é que ele não existia essa versão. Achei que era lançamento do ano passado. Essa versão bonitona aqui que é do ano passado, mas ele já existia também. E o Planner da Titi, ele existiu também do nada. Eu surtei e fiz. Porque eu falei, meu, a galera quer ideia de post pra todo dia, a galera quer um lugar pra anotar, não sei o quê. E daí eu fiz. E é muito essa questão da gente botar mais fé na gente, né? Da gente pensar assim, eu sinto que eu tô tirando proveito, porque vender, a gente tem a impressão, né, de que tá tirando proveito de alguém, mas na verdade eu tô ajudando, porque eu tô ensinando uma coisa que essa pessoa não vai aprender em nenhum lugar. Ah lá, Kenny, você deu uma aula ao vivo nele, foi mesmo. O pessoal tá aí mesmo, né? Todo mundo lembra. Você apareceu um belo dia falando, fiz um curso. Não, isso é sua cara. Agora você falando, eu lembro. Gente, é sério. É sério, não é brincadeira. A Ana quase comprou meu curso no Instagram. Aí eu vou olhar lá na Hotmart, vai ter o nome da Ana nos cursos meus que eu nem sei. E foi assim, muitos. O que pega é o seguinte, se você não tem confiança, você não vende, né? Você precisa ter mais confiança. Mas eu acho que a confiança vem disso, de você saber que se você não vender, alguém vai. E você sabe que você é bom, que a sua didática é boa, que você sabe do que tá falando e que você se preocupa com o aluno. Não tem erro, gente. O seu produto é bom. Você tem que confiar mais nisso. O Diego falou pra mim esses dias um negócio sobre síndrome do impostor. Bem, o que você falou sobre síndrome do impostor? Isso é um ótimo. Quero saber. Ele tem uma vibe filosófica. Você falou? O Diego é filosófico, gente. Você falou um negócio sobre síndrome do impostor? Tipo assim, não faz sentido, porque se você tá com síndrome do impostor é porque você se importa com o aluno. Então já não tem como você sentir que você é ruim. Porque a gente fica com aquela sensação, sou a pior pessoa do mundo, eu não me importo com os alunos. Não sei o quê, meu curso é ruim. Meu, se você não se importasse se o curso fosse ruim, você não tava se importando agora, entendeu? Mesmo, né? Faz sentido. Faz total sentido isso.
A pessoa que não tem síndrome do impostor é quem não se importa com o que tá fazendo. Pronto, frase do É Diego. verdade. Porque, cara, todo mundo, se você é preocupado com o que você faz, se você gosta, você de fato quer entregar uma coisa boa, você se sente impostor. Você se sente, Ana? Às vezes? Total, hoje, todo dia. Então, pensar no aluno nem passa pela cabeça de quem não se importa. Uhum. Se você está pensando, se está preocupado com a pessoa ali, é porque você se importa. Então, já é que o seu curso é melhor, né? A Ana, a gente conhece, né, muito backstage. Não sei se você conhece a Ana, mas eu conheço muita gente do lado de cá, gente muito grande, que, assim, tá cagando e andando pros alunos, né? É cliente. Já contou alguns casos, assim. Mas tem muita gente muito grande que tá nem aí, que a única coisa que quer é vender. Esse pessoal não tem síndrome do impostor e fala com muita segurança. Por quê? Porque de fato não se importa. Se você não aprendeu, o problema é seu. Já vendeu e tá ótimo. Então a gente precisa E aí joga pra meritocracia, né? Tipo, você não aprendeu porque você não se esforçou o suficiente. Porque porque você não seguiu o método à risca. Porque, ai, pelo amor de Deus. Inclusive, eu não acredito muito nesse negócio de método, né? Eu acredito que a gente tem que ensinar a pessoa a pensar. A gente tem que dar autonomia para ela. Porque mais do que saber fazer o negócio pá, é você saber a lógica por trás. Que daí, se der uma merda no meio, você resolve, faz outro, né? A lógica é essa. Mas eu te interrompi muito, desculpa. Vou voltar para sua história. Não vendeu. Quer dizer, vendeu mesmo não querendo vender. E aí? Vendeu mesmo, eu convencendo todo mundo, porque na hora do pitch, eu falei, tipo, tudo que tinha o produto, eu falei o preço, e eu falei, mas gente, quer saber um negócio? Se você não quiser comprar, não tem problema não, tem muito conteúdo gratuito na internet, não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou... a produtora dela, eu ia dar um tiro nela. Você tá louca na cabeça. Meu Deus. Mas ok. E aí, vocês continuaram? Ou não? A galera quis te dar um pé na bunda. Não, eles coitados, né? Eles falaram, não, isso aí foi falta de treino. A gente tem que treinar mais para da próxima vez fazer melhor. Então, bora. Mas e tudo é falta de treino, né? E você vê, igual eu falei, o primeiro Instagram, o primeiro lançamento dele foi um fiasco. Vendeu, sim, mas não foi o que eu tava esperando. O segundo foi bombou, então é a gente tentar de novo, né? E que mais? E aí depois disso, aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso de tecnologia educacional. E aí foi um negócio assim, no início, ele era mais, assim, não possível, não tinha como, assim, fazer mestrado e parar o que eu tava fazendo para fazer um curso e estudar e botar referencial e gravar e editar aula. Aí eu falei assim, vamos fazer uma entrega ao vivo? Aí eu falei, vamos então. Então, tipo, a gente estruturou, eu não lembro nem data para você ter ideia, assim. Eu acho que isso já foi em 2020. A gente estruturou, tipo assim, o que ia ter, quais as datas que teriam aula, ia ser ao vivo, como é que ia ser o formato, o que ia ter de material. Fizemos algumas coisas, colocamos algumas coisas na Hotmart. Falou assim, vamos fazer um lançamento. Aí eu falei, bora. E aí nesse a gente investiu R$1.000, eu acho. Foi tipo assim, dobrou a verba do que tinha investido no outro, mesmo sendo produtos completamente diferentes. Mas, vamos testar, acho que R$1.000. Falei, vamos. Ela tinha um público grande, vamos deixar claro aqui. Ana, quantas pessoas você tinha mais ou menos nessa época te acompanhando nas redes sociais? Eu não tinha nem 10.000 seguidores no Instagram. Mas estava 10 mil é um número gigante para nossa galera aqui. Próximo de 10 mil e no YouTube? No YouTube eu tinha mais. No YouTube eu já tava, tipo, com uns 30, 40 mil inscritos. Então, quando você tá nesse tamanho, a gente tem que investir, tá? Tô explicando para vocês agora, porque talvez vocês estejam escutando esse podcast pensando, tem que sempre investir, eu não tenho como começar. Quando eu comecei com R$0. Zero. Eu fiz tudo que eu tenho hoje com R$0. O ponto que a Ana tava, ela já era grande. Quando você é grande, você precisa investir. Vou explicar isso para vocês em outros, né? Quando eu puder, em outros episódios, mas quando você é muito grande, e você tem que investir para você conseguir atingir sua base inteira, pelo menos. Porque ela tinha 10 mil pessoas no Instagram, mas nem todos os 10 mil estavam vendo ela. Na verdade, duvido que 1.000 tava conseguindo ver ela. Então, quando isso acontece, a gente investe pra gente conseguir uma coisa mais concisa, pra gente conseguir gerar um movimento e tudo mais. Mas também temos que falar que você não vai ficar fazendo resultados extraordinários sem investir nunca nada, tá? Não vai. É verdade. Não vai. Isso é muita ilusão. Pode ter, tem casos? Tem. Às vezes um ou outro, beleza. Mas é sorte. Não é método, é sorte. Então, assim, aconteceu de você estar fazendo isso, o povo tá te falando na internet, faturei 1 milhão. Pergunta quanto é que ele investiu para faturar 1 milhão. A maioria investiu 900 mil. Vai lá, investimento 900 mil.
Às vezes é um trabalhei no lançamento que backstage, deu prejuízo, você nem sabe, tipo. investi 2 milhões e voltou 1, mas ela vai te contar que É, voltou 1 só. Eu uma vez trabalhei no backstage de um lançamento muito grande, né? Enfim, de uma pessoa aí, muito grande também. Ela tava com uma meta, que eu lembro que a meta eram 3 milhões. Era tipo 2.800, uma quando você meta. era co-produtora? Não. Quando eu tava trabalhando eu fazia os criativos, né? Toda a Ah, parte da copy dos criativos era eu que fazia. E aí eu entrei, inclusive, assim, na reta final, porque já tava dando tudo errado, e eu entrei no final pra consertar. O lançamento faltava, tipo, 2 semanas. E, basicamente, estavam esperando quase 3 milhões de faturamento. Era uma pessoa muito grande que já fazia faturamentos muito grandes. Só que dessa vez ela tinha investido 650 mil. Já tinha ido 650 mil. Ainda tinha um pouco pra ir. Ia chegar, acho que até 800. Mas 650 tinha ido. E eu tava assim, no cagaço, pensando, meu, vou ter que salvar um negócio desse tamanho, o que eu vou fazer? Inclusive, nem ganhei pra isso, tá? como assim? Um dia eu te conto a história inteira, que isso aí eu não posso falar, Você tem um tá toda contrato. misteriosa hoje. Tem um contrato, né? Infelizmente, pra vida toda. Mas, essa galera grande faz contrato, você não poder contar. Mas é que rolou? Essa pessoa tava fazendo o lançamento, 650 já tinha ido. Gente, foi um fiasco. O negócio não fez nem o próprio investimento, entendeu? Eu lembro que no final das contas o investido total foi tipo 800 mil e voltou tipo 750. E o que a pessoa estava falando nos stories? Acabei de fazer 750 mil no meu lançamento. E eu tava assim, meu Deus, como você tem coragem de chegar e falar isso? É muito falta de vergonha, Você cara. tá super enganando quem tá lá, porque a pessoa nem pensa, beleza, fez isso, mas tomou prejuízo, ninguém sabe isso. Aí, 2 anos depois, faz um post assim: dia que eu fiz o lançamento, foi um fiasco. Depois eles te contam. Na hora não pode, mas depois eles te contam para poder fazer história em cima disso. Mas, então, aí você fez esse lançamento, vocês investiram R$ 1.000 e quanto que voltou? Foi R$ 1.000. Foi tipo assim, eu investi 500, a agência entrou com 500. E aí esse lançamento, ó, acho que bruto deu tipo uns 10k. Foi muito bom, porque eu vendi o curso a 997 no Aí eu te cagado. pergunto, quando é que você faz um investimento no banco que você bota 1.000 e volta 10 mil? É, gente. Mas assim, 10 mil bruto, né? Se a gente descontar, deu tipo uns 9, pouquinho, ainda teve a coprodução, então ainda corta 50/50. Tipo, eu Mas aí não você fiquei. investiu 500. Você investiu 500 e voltou 4 mil e pouco. 4, Foi uma sei lá. coisa também, foi muito boa. Foi uma coisa assim. A gente tem E que entender isso. Eu tava pensando quando a gente tem vontade de desistir, porque todo mundo tem, né? Eu pensei assim, e se eu abrir uma loja? Sei lá, uma coisa aleatória. Eu abri uma loja. E aí eu pensei, dá um trabalho do caramba. Comprar coisa de estoque, fazer negócio, como fala? Nota, essas coisas todas, contábeis, contratar a galera, deixar a loja aberta, pagar o aluguel da loja. É um trabalho tão grande que trabalhar com digital, gente, não tem nada que é mais rentável. Porque assim, apesar de ser o bruto, igual a Ana falou, o líquido tá muito próximo disso. Agora, numa loja, quando você paga R$ 50 numa blusa, fica R$ 3 pro dono da loja. é verdade. O tanto de Ele pagou a despesa. loja, tem tanta coisa que ele pagou em volta, entendeu? Então, assim, é muito você pensar que o nosso negócio é muito rentável. Quando a gente quer desistir, a gente fica, não, vou voltar para a escola. Não se compensa tanto. Mas, enfim, voltando, que toda hora eu te interrompo. Fez esse tanto, você ficou feliz? Fiquei super feliz. E assim, nesse meio tempo, porque, tipo, como eu saí de medo de vender um produto de, sei lá, 197 e vendi um de 997 pro mesmo público-alvo. Aí que tá. Acho que alguém falou assim, da síndrome do impostor, acho que foi o Diego, sobre investir em conhecimento. Nessa época, gente, eu comprei um curso, que era uma mentoria de aprender a vender. Eu gastei, tipo, foi 5 pau a mentoria, foi uns 5k. Eu falei, vou comprar, eu preciso aprender a vender. E aí comecei a estudar e foi muito bom. Tipo, eu acho que não valia tudo isso, curso, mas foi bom, sabe? Eu quebrei muita, trabalhou muito mentalidade, que eu acho que isso falta também para quem empreende. Que é tipo, por que você tem medo de vender? Como é que você quebra a objeção? Como é que você conduz uma venda, faz um fechamento? E aí aprendi a fazer um pitch. Eu falei, não, então tá, então vamos subir. E nessa época, nesse lançamento, o pessoal falou assim: vamos fazer um desconto de primeira hora, uma coisa assim, de primeiro dia. Aí cai para 797. Eu não queria dar esse desconto. Eu falei, não, mas a gente vai fazer o preço cheio. E aí eles, não, porque a gente tem que dar um negócio para ter urgência, não sei o quê. Enfim, eles custaram me convencer a botar um desconto. Aí a gente deu. Acho que no primeiro dia ficou 797. Foi uma coisa assim. Ou seja, o curso até que fez sentido, né? Fez, foi bom, foi bom. Foi Porque super bom. muitas vezes é isso que tá faltando também. A gente, lá, o Diego falou, as pessoas acham que mentalidade é papo de coach e não dá bola. Só que o coach
coach chega onde ele quer e você não. Então, assim, né? Será que é realmente... A gente tem que prestar atenção, né? O povo, todo mundo me zoa. Ai, eu só gosto de livro de coach. Mas tudo que eu sei veio de lá. E eu só tô onde eu tô por causa disso. Então, a gente tem que pensar nisso aqui também. E outra, Ana, não sei sobre você, mas eu penso o seguinte. Todo mundo fala assim comigo. Nossa, Elisa, mas você tem coragem de vender a formação a 3 mil reais? E eu falo assim, meu, eu compro curso de 60 mil. Claro que eu tenho. E se você não tem... Escuta o que eu tô te falando. Se você não tem coragem de comprar curso de outro, você não tem coragem de vender o seu, né? Não, Ana? Tem muito investido, gente, em curso. E eu já vi a formação vale cada centavo. Eu já mostrei tudo pra ela. Não, e sempre que alguém me pergunta, você não fica insegura nesse preço? Nunca fiquei. Nunca tive insegurança no meu preço. Eu tenho certeza absoluta que ela vale isso tudo. E porque eu pago muito mais caro para ter conhecimento, para poder reduzir o conhecimento, condensar e botar tudo lá dentro. Então, assim, se você não compra curso de outro, você não tem coragem de vender o seu. Tá muito claro, todo mundo tem que saber. 3 mil tá barata lá. A Ju fez a formação. 3 mil tá barato. Tô falando sério. Porque é um negócio que te ensina pra vida inteira. Então, assim, se você tem plena convicção que o seu produto é bom, e se você tem coragem de comprar cursos de outras pessoas, você tem coragem de vender o seu. Mas teve uma vez, inclusive, que tinha uma mentorada minha, que a gente foi conversar, porque ela tava com um problema muito grande, que o produto dela era muito barato. As aulas dela eram 80 reais por mês, 2 vezes na semana, em grupo. Que isso? Nada. Falei, que Não, isso? geralmente esse é o preço de uma aula, né? Esse ano, tá? Em janeiro. Não foi outro ano. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo que eu não tô entendendo? E aí eu descobri que ela aprendeu sozinha no YouTube. E ela nunca comprou curso de ninguém. Porque ela achava que ela podia fazer tudo sozinha de graça no YouTube. Ela nunca comprou. E de fato pode, né? A pessoa tem essa opção. Vai demorar mais tempo, ela vai, enfim... Ela estuda desde criança. E aí eu falei, aí eu percebi que ela não conseguia aumentar o preço dela, não conseguia vender o curso dela de jeito nenhum, porque ela não acreditava que ele valia, porque ela sabia que dava pra aprender de graça no YouTube. Gente, E mentalidade. eu sei que o meu conteúdo você não consegue aprender de graça no YouTube, você não aprende de graça em nenhum lugar. Nem pagando você aprende o que eu te ensino. Então por isso que eu tenho essa confiança. E isso é muito importante da gente saber, porque às vezes o que tá te faltando é essa viradinha de chave. E aí eu vou trazer pra você, Ana, uma grande questão, todo mundo sempre me pergunta, e essa é difícil. Vamos lá. Quando a gente tá crescendo, que a gente vê que o negócio tá ficando bom, a gente tem aquele negócio assim, quando chegar no ponto tal, eu invisto. Quando chegar ali, eu invisto. Mas, Ana, você acha que é crescer para investir ou investir para crescer? E como a gente pode fazer para entender em que ponto estamos? Assim, é difícil essa pergunta, mas eu acho que é uma via de mão dupla, tipo, dá para fazer das duas formas. Eu, por exemplo, eu investi um dinheiro para comprar equipamento. Então, eu trabalhava numa escola, a escola me demitiu, eu peguei o acerto, comprei uma câmera, 2 softbox e um microfone. Então, eu comecei investindo. E, tipo, é importante. Eu poderia começar sem investir? Poderia. Mas aí talvez não teria a qualidade, eu não estaria satisfeita com aquilo, poderia me trazer algumas frustrações, enfim. Eu acho que o investimento, ainda mais para quem tem, assim, uma mente a longo prazo, ele é essencial. Não tem como você crescer sem se investir. Saber que você falou isso agora me chamou a atenção, realmente. As pessoas que pensam muito curto prazo e que o único objetivo delas é dinheiro, tipo, pra que você tá fazendo um curso? Porque eu quero dinheiro. Elas não investem mesmo, não, porque o único que elas querem é o dinheiro dali. Eu acho que a mentalidade de empreendedor que a gente tem, a gente pensa a longo prazo. A gente pensa o que vai vir depois. Tipo, por que eu tô investindo agora? Porque eu vou crescer. Eu falo isso com a minha equipe sempre. Falei isso ontem, inclusive, com os meninos. Eu falei, olha, desde o começo, a minha filosofia aqui na empresa não foi eu vou crescer, vou pegar esse dinheiro todo, vou enfiar no meu bolso, vou viajar. Desde o primeira pessoa que eu contratei, que foi a Mariana, que tá aqui assistindo a gente, eu falei, o meu objetivo é crescer essa empresa. E só quando ela estiver exatamente onde eu quero, é que eu vou aumentar o meu salário, que eu vou fazer as coisas que eu quero. Mas enquanto não acontecer, eu vou continuar investindo nela mesma. Então, por muito tempo, eu vivi 5 degraus abaixo do que eu poderia, inclusive ainda vivo abaixo, porque eu penso na empresa e penso no longo prazo. Se você, de fato, quer empreender mesmo, não é ter um Instagram, você quer empreender, você quer levar a sério, você quer ir a algum lugar, chegar a algum lugar grande, porque você tem um ímpeto, né? Você tem um propósito ali, que é ajudar as pessoas. Quem a Ana começou com o propósito de ajudar, e eu comecei também com esse propósito. Se você tem esse propósito muito declarado em você, você foca na sua empresa, mais do que só em você. Se seu propósito for egoísta, eu quero fazer isso porque eu quero dinheiro, você vai ter o dinheiro, vai gastar o dinheiro e não vai ter de onde tirar dinheiro mais. E o seu negócio vai morrer rápido. Então a gente tem que pensar nisso. A Gilmara falou, quem quer empreender vai investir de alguma forma. E é realmente pensar a longo prazo, porque o negócio não é Instagram. Verdade. É do bolso. Mas é difícil ter esse pensamento, assim, porque a pessoa às vezes faz um lançamento e vem uma quantidade considerável ali de dinheiro, ela fala, cara, nossa, eu tô rica. Vou pra Dubai amanhã.
Você tem que ter em mente que, assim, ainda mais vamos pegar essa parte, tipo assim, se a pessoa quer viver de lançamento. Você fez um lançamento agora, beleza, você teve um pico de venda, você faturou ali, sei lá, 20 mil reais. Quando você vai fazer o seu próximo lançamento? Pelo menos daqui 2 meses. Impossível você lançar de mês em mês, não tem como. A Elisa às vezes se supera nessa, né? Mas a Elisa é uma diferença. É uma parte. Aí a Mariana vai mandar aqui no chat. Não é a Elisa, somos 11 pessoas. Aquelas. Mari, desculpa. É engraçado porque quando é um negócio físico, parece que o pessoal tem mais facilidade de entender. Tipo, ninguém que acabou de abrir uma loja sai ostentando que gastando tudo que ganha. Exatamente. Porque no negócio físico você vê as coisas. Uma coisa que eu já falei também. O planner da Teacher, ele custa R$197 para você comprar. Sabe quanto que ele me custa para fabricar, enviar, fazer todo o firulinha lá que vem junto, vem com bloquinho, vem com um negócio, marca-página, não sei o quê, uma caixa e tal. E o anúncio, sabe quanto que custa? Pelo R$197. Mentira! R$197. E ele custa R$197. E você paga R$197. Então, por quê? Por que eu sou louca de fazer um negócio desse? Por causa da marca, eu queria espalhar a marca e também porque eu queria que os professores tivessem um planner feito para eles. Tipo, tudo que tá aqui, Ana, eu queria que eu tivesse. Eu queria um planner para mim. Então, assim, eu lembro quando você tava montando ele, que você falou isso. Então, assim, ele é de fato uma coisa que eu queria ter para mim. E quando eu falo disso, o pessoal fica, então pra que eu vou fazer? Pra que eu vou ter essa trabalheira? Meu, quem aqui que tá assistindo tem o planner? Manda aqui no chat. Eu tenho certeza que vocês têm. Porque um monte de gente comprou, um monte de gente se vê representado na marca. Então é muito mais do que só o dinheiro que tá entrando. A gente tem que entender que se o sua única motivação pro seu negócio é dinheiro, vai morrer rápido. Não vai ficar. A galera já começa pensando no dinheiro fácil, lifestyle de blogueiro. Me pega demais esse lifestyle de blogueiro. Ai, que eu vou ficar ali, olha eu aqui, 2 da tarde e eu estou no shopping. Ai, 3 da tarde eu não estou trabalhando, eu estou na piscininha. Não é muito, né, a minha vibe por aqui. Então, acho que vem de uma ideia errada, né? De tipo, é fácil e não é. Então, assim, você tem que ter. A empresa tem gasto, gente. Você tem que ter equipe, vai chegar um momento que você vai ter que crescer. E aí, se você não faz uma rotatividade, se não entra fluxo de caixa na sua empresa, você vai quebrar. E já acontece muito isso. Eu já vi várias pessoas que começaram e tiveram que parar porque quebraram a empresa. Eu conheço. É muito. As pessoas não falam e isso, é triste, né? Porque quando acontece, você tem que voltar pra escola. É pior do que quando você tava na escola. Você ter que voltar, você se sente meio, meio fracasso, sabe? Você fica com você mesmo. Você fica, caraca, falhei comigo. Mas é aqui que a Ju falou. Você pega o faturamento e coloca no bolso. E aí você tem vamos supor, você fez um lançamento, você vai lançar daqui 2 meses. Como é que você sobrevive nesses 2 meses de empresa? E você nem sabe quanto que você vai faturar no próximo. Pode ser que seu lançamento no próximo dê errado. E aí? Você sai no preju. Você tem caixa? Você tem reserva de segurança? Você aguenta? Sozinho, é só você que se lasca. Mas se você tem uma empresa inteira igual eu, um monte de funcionários, o que você vai fazer? Você vai se lascar. É o que a Annalise falou. Todo mundo só mostra a vibe blogueiro, aí a gente acha que é isso aí, né? Ninguém mostra outra coisa. Aqui a Mari falou. Muita gente tem receio de começar por causa disso. A pessoa pensa, poxa, eu não sou blogueira, eu sou professor, então não é meu lugar. Gente, eu nunca sustentei a vibe blogueira, sabe? Eu sempre, inclusive, mostrei a vida real, que é possível você fazer com o que você tem. Eu acho que comprando bolsa, aquele povo que faz lançamento e compra bolsa cara depois, ou então viaja pra Dubai, pra França, pra não sei o quê. Cara, não é mesmo o que eu faria. Eu nunca viajei pra França, pra Dubai, nem pra lugar nenhum. Esse ano vou fazer uma viagem e tal, mas não era, nem longe uma coisa voltada pra isso. É pras minhas férias. Eu nunca viajei pra fora. Sei lá, eu acho muito feio vender essa facilidade que não existe. Mas também é uma questão de né, ninguém quer te contar o lado de cá. Mas falei e não falei muito, né? E não deixei se terminar. Mas sua história é essa, né, Ana? Não tem muito o que fugir. Não, agora eu quero terminar, na verdade, com um questionamento aqui. Terminar não, estamos caminhando para o fim. Eu vou contar para vocês uma novidade bombástica que eu deixei para o final, mas eu quero que a Ana conte aqui agora. Ana, teve algum momento que você já estava grande e você pensou que, eu tô grande, eu já passei por várias coisas, eu já sou consolidada e eu tô passando por isso aqui que ninguém nunca me preparou. Ou então, eu não sei o que fazer, eu tô sozinha, eu tô assim, entendeu? Porque eu já passei, Ana. Você sabe disso. Que quando eu me sinto assim, eu falo com você. Já teve essa sensação? Como é que você se sentiu? Como você resolveu? Conta um pouquinho do seu lado da história, que eu acho que todo mundo tem que ouvir alguém grande falando, alguém maior do que eu falando, pra todo mundo perceber que sim, todo mundo passa por isso. Conta um pouquinho dessa história, por favor. Ai, meu Deus, essa é ótima pergunta, porque assim, eu já senti isso várias vezes. Ontem, antes de ontem,
Porque empreender, gente, é um negócio que, assim, todo dia você vai aprender alguma coisa nova. Todo dia vai surgir algum pepino que você falou, cara, nunca vi isso, como é que eu resolvo? E você tem que se virar para dar conta. Tipo, E não tem uma sala dos professores para você chegar lá e falar assim, Fatinha, lembra quando aconteceu com você? Não tem a Fatinha. Eu tenho, né, uma sala dos professores, é um grupo, assim, com a Elise e com a Gil. E aí eu sempre mando, E agora gente, a mentoria também. eu falo assim, meu Deus, tá acontecendo isso, me ajuda, o que eu faço? Então, esse ano, inclusive, muita coisa, eu acho que eu senti isso bastante. Senti ainda, inclusive, assim, que do ano passado para esse ano, muita coisa mudou aqui na empresa. Então, eu encerrei uma parceria de coprodução, peguei, fiz um lançamento sozinha, mudei meu modelo de negócio, comecei a trabalhar com produto de recorrência, né, de assinatura, que, assim, é completamente diferente do que um produto de curso, porque o curso você grava lá, ele tem um início, meio e fim. Hoje eu trabalho com uma comunidade, então eu tenho que estar alimentando, tenho que estar produzindo, tenho que buscar parceria, é tudo muito novo. E aí é uma comunidade boa, viu? Cheia de gente. Todo dia ela tem milhões de perguntas, que é uma comunidade muito engajada, o povo que gosta, e ela faz, assim, dinâmicas muito legais, todo mês, né? Tem... Todo mês temos brindes. Deixa eu mostrar o desse mês, inclusive. Olha aqui. Gente, olha o Pio. Esse é adesivo. O Pio, ela é a menina do passarinho. A menina do passarinho, gente. 3, 4 anos trabalhando pra ser reconhecida como a menina do passarinho. Eu mereço. É a calopsita dela, uma das que aparece sempre. E aí o pessoal já conhece. Então, a Ana faz... Às vezes eu tô falando com ela, tá assim, peraí que eu tô gravando a aula da app, eu tô fazendo o desafio do mês da app. Ela é muito comprometida. E como vocês podem ver, é um produto de recorrência. Então, assim, ele não para, ele não termina. Não para. Porque se eu não alimentar, a pessoa não vai renovar. Então, tipo, eu tenho que... experiência do aluno, para mim, é o primordial nisso. E foi um negócio porque, assim, quando a gente teve essa mudança, quando eu lancei esse produto, eu não tinha muito essa visão do que eu teria que fazer depois. Então, essa foi uma crise muito grande. Antes de lançar, eu tive essa crise, tipo, será que eu vou conseguir fazer um lançamento sozinha? Tipo, eu vou dar conta? Não ia, né? E aí você começou a entrar na onda. Teve gente que falou que eu não ia dar conta, que era muita coisa, e eu comecei a acreditar nisso. Eu falei, nossa, é mesmo, é muita coisa, eu não vou dar conta. E a Elise, gente, vai, muito. Você vai sim, e a gente tá aqui, você vai fazer. Eu, assim, eu era o diabinho no ombro dela. Se a gente não vai dar conta, que eu tava assim, vai fazer, vai dar conta sim, eu tô aqui, como assim não vai dar conta? A Elisa falava isso. Ela chegava assim, o que eu posso te ajudar? O que você tem pra fazer hoje? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? É verdade, eu sempre mando, bom dia, como você tá? O que você tem que fazer hoje? Como é que eu posso te ajudar? O que fazer hoje? E nisso, tipo, ela nos lançamentos dela também, super... eu acho que apoio, você ter pessoas assim, você ter um grupo, né, faz total diferença. Você ter pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito, que também estão juntas, porque as meninas, assim, a Elise e a Gil, mais do que ninguém, entende, porque elas também empreendem, você também tem perrengue, a gente compartilha, é legal, a gente vai trocando, cada vez é uma falando, nossa, eu passei por isso hoje, não, já passei, faz às assim. Vezes junto. Não, é isso. Então, eu já tive vários momentos e vão ter mais, assim, e acho que tudo isso fortalece a gente e prepara para quando vier esses outros perrengues de tipo, nunca passei por isso, não sei fazer isso, estou sozinha. Foi por isso que eu criei o Pod Teacher, gente. Estamos caminhando para o fim e eu criei o Pod Teacher porque eu queria de verdade que todo mundo tivesse essa oportunidade. Eu sei que eu só tô onde eu tô porque eu tive muito networking, porque eu tive muita gente junto comigo, e eu sei que os meus alunos, eles tendem a tentar desistir, a querer desistir até que comece a dar certo. O Diego que tá aqui agora. Enfim, o Diego que tá aqui agora, ele falou para mim, olha, Elisa, eu tô doido para desistir, que não sei o que eu não tô aguentando. Depois de um mesmo dia, ele assim, meu Deus, melhor coisa da minha vida. Na semana seguinte, na verdade, nosso lançamento deu tudo certo e tal, eu amei. Nanana. Então eu criei o Pod Teacher porque eu queria que vocês tivessem um acesso real ao backstage. Não o backstage montado para te vender. É o backstage mesmo. É o backstage do backstage. Por causa disso, eu vim contar para todo mundo em primeira mão, inclusive para Ana, que também não sabia, que a gente vai cancelar o lançamento de semana que vem. Então, tava um lançamento pronto, bonito. Que? Não, calma, peraí. Não é
eu realmente não contei pra ela. Não, peraí. Como você tem que. A gente decidiu que ia fazer o lançamento da formação, né, no dia 9. Certo. E tava tudo arrumadinho e tal. E ia fazer um lançamento temático com o tema de Mágico de Oz. Eu tava muito empolgada, todo mundo tava muito empolgado. Assim, a narrativa tava muito legal, a gente tava muito animado. E começou a acontecer alguns problemas. Primeiro a gente atrasou um pouco o design, aí atrasou a página. E aí a gente colocou o YouTube no meio disso, que já me pesou. Depois colocou o podcast, a mentoria começou junto. Então eu tava com 300 projetos rodando ao mesmo tempo, todos dependiam de mim. O time comercial precisava de mim para falar as ações de venda, o time de criação precisava muito de mim para fazer os conteúdos, eu precisava gravar as aulas, eu preciso gravar a aula dos meus cursos, eu preciso dar atenção para os meus alunos, que a verdade é essa. Quando você está fazendo um lançamento, você não para de trabalhar. Você, na verdade, tem que fazer o seu trabalho e o lançamento junto. E outras questões também. Eu comecei a ter problema com o Diego, que eu não tava dando atenção pra ele pra nada. Então, assim, tava virando um caos. E o que aconteceu? A gente teve um problema com o tráfego e, enfim, problemas aqui, né? Que o tráfego não tava dando certo. Eu olhei pra aquilo, o lançamento era pra ser semana que vem, né? Na quarta-feira. Falei, cara, falta uma semana, não tá do jeito que eu quero. Eu prometi que ia fazer uma coisa incrível. Eu prometi que ia fazer um trem muito bem feito. Todo mundo da minha equipe tá muito comprometido. Todo mundo tá muito animado. É o lançamento que a gente mais tá animado. Eu tava com muita expectativa. E ele não tá indo pra onde eu quero, do jeito que eu quero. Eu não vou investir nem mais um segundo nisso aqui, porque eu sei que não vai funcionar. Eu vou cancelar e a gente vai fazer no mês seguinte. Então, falei com todo mundo hoje. Fiz uma reunião hoje, inclusive, com a galera. A reunião foi hoje. Por isso que não deu tempo de te avisar. Foi antes do podcast. Vou te e eu desculpar, falei, não vai mais ter dia 9/5. Não vai mais ter o curso gratuito. Até tirei lá da minha bio. Você adiou, então, pra junho. A gente vai soltar uma data nova. Vou falar nos stories, no Instagram. Vou fazer. Talvez eu faça um episódio contando, mas a gente teve que cancelar por causa disso. Porque a gente não aceita fazer os trem meia boca. Então, gente, eu não ia dar conta de atender meus alunos direito, que sexta-feira tem aula da mentoria, de dar atenção pro Diego, meu namorado. Eu não ia dar conta de viver minha vida, minha cabeça, e eu não ia dar conta de fazer o podcast, o YouTube e o lançamento junto. Eu não aceito fazer trem meia boca. Eu não aceito fazer coisa mal feita, eu não aceito fazer coisa de qualquer jeito só pra entregar. Porque eu não tô preocupada em ficar, tipo assim, não, faz do jeito que dá e tal, enfia lá. Não, tem que ser bonito, tem que ser bem feito, tem que ser uma experiência interessante pra quem tá lá. Então, tem que ser com capricho. Então, como não dava dando pra fazer da forma caprichada, a gente cancelou e vai fazer no mês seguinte, com capricho. Deixa eu fazer uma mudança de papel aqui, que agora eu vou ser a entrevistadora do Pod Teacher. E porque, assim, crescer exige que a gente abra mão de determinadas coisas. Projetos exigem que a gente abra mão. E às vezes é um preço que a gente está disposto a pagar, às vezes é um preço que a gente não quer pagar. Dá para fazer? Dá, mas não é o preço que você quer pagar. Como foi para você esse processo de chegar no ponto e falar, não vai rolar fazer nessa data? Então, tô desde ontem pensando muito. E eu até tinha falado no grupo da mentoria, gente, eu tô pensando aqui, não sei se falei ontem ou hoje, mas eu tava bem assim, eu tava pegada esse lançamento, não vou mentir. Cara, eu tava muito animada de me jogar nisso, de me arriscar, eu tava feliz. Só que a minha vida virou um caos desde semana passada, porque eram muitos projetos ao mesmo tempo. O Pod Teacher tá movendo meu coração. Tô feliz demais de poder fazer isso aqui com vocês. Eu não ia parar de jeito nenhum. O YouTube, eu tô gostando muito de fazer os vídeos. Eu tô ficando animada. E o lançamento, ele tem muitas etapas, né, Ana? Muitas. Ele dá muito trabalho. Você ia fazer como mesmo? Era live? Ia ser 4 aulas gravadas e uma ao vivo. Não deu nem tempo de gravar as aulas ainda. Verdade. Era muita coisa pra sair. E aí, eu olhei pra aquilo e recentemente saiu, semana passada, a história do... Você viu que o Elon Musk, que a empresa dele lançou um foguete novo? Vi. Eles lançaram o maior foguete, o maior não, o foguete mais poderoso já feito até hoje, tipo, o melhor foguete já feito até hoje, e em menos de 4 minutos ele explodiu. Ele caiu e explodiu. E aí todo mundo assim, meu Deus, foi um fracasso, não sei o quê. E o Elon Musk só falou assim, cara, incrível. Ele virou pra equipe e falou, parabéns pela tentativa, muito bom, gostei, a decolagem foi um sucesso e vamos anotar tudo que aconteceu e vamos fazer de novo. Eu me inspirei também nisso, de certa forma, não no Elon Musk, né, como o Elon Musk, mas na ideia, porque é uma coisa que eu sempre falei, e Diego, você, Teacher Diego, que tá aqui, você nem sabe, mas você também fez parte disso, porque o Diego me perguntou 2 semanas atrás, Elisa, o que você fez quando seu primeiro lançamento deu errado? E ele mesmo se corrigiu assim, eu sei que você não acredita em dar errado, mas o que você fez quando aconteceu? E eu falei, Diego, eu de fato não acredito em dar errado, porque quando deu errado,
ou seja, não cumpriu a expectativa que eu queria, eu anotei tudo o que aconteceu, eu tracei todo o plano de novo e eu refiz. E aí deu muito certo. Eu não acredito em dar errado. Eu acho que tudo é uma aprendizagem. E o Elon Musk mesmo falou, não foi um problema. Na verdade, foi bem sucedido, porque o que eles estavam querendo era a decolagem. E a decolagem aconteceu. Decolou, só não durou, mas Decolou. decolou. Então, eu olhei para isso aqui e falei, cara, deu muito certo, porque a equipe inteira se moveu a favor de uma coisa, que é o crescimento aqui e tal. A gente começou o podcast, que era uma coisa que estava engavetada há muito tempo, que eu queria muito fazer. O YouTube tá dando muito certo. Eu olhei pro nosso caixa, primeiro de tudo, vi que segura e falei assim, gente, não vamos fazer um lançamento agora. Então foi difícil, Ana. Não vou falar que foi fácil, não. Não foi bonito, não foi glamouroso, não foi nada disso. Eu fiquei com cagaço sim. Eu já mandei áudio pra todo mundo da equipe assim, ó. Gente, não me mata. Eu mandava individualmente. Mariana, bom dia, não me mata. Arley, bom dia, não me mata. Pra todo. Porque eu sabia que eles iam me matar. Mas eu falei, galera, de verdade, eu não aceito fazer de qualquer jeito. A gente vai fazer com capricho, a gente vai fazer direito. A gente vai investir nosso tempo, nossa energia pra fazer um trem bonito. Pra fazer, assim, todo o glamour. E outra, o nome dele é O Mundo Fantástico do Digital Teacher. E ele vai ser fantástico. Eu tô te prometendo. Eu estou falando agora, dia 26 de abril de 2023. Vai ser fantástico. Não vai ser menos do que isso. Então, não dava pra fazer fantástico semana que vem. Eu resolvi cancelar e fazer na outra semana. Lógico que eu tive... Gente, parênteses aqui. Eu sou uma pessoa consciente, eu não sou doida da cabeça, tá? Eu olhei antes, a gente tinha dinheiro pra manter todo mundo até lá. Eu olhei antes, tava tudo bem com todo mundo. Se tinha, entendeu? Se ia prejudicar alguém. Não ia prejudicar, tava certo. Falei, então vamos. E é isso. E a gente preza muito aqui por planejamento, né? A gente planeja, a gente cumpre tudo que a gente planejou. Não deu tempo de planejar do jeito que a gente queria. Então agora a gente tá planejando. Inclusive, hoje eu decidi que não vai ter. Hoje já fizemos nossa primeira reunião do próximo. Amanhã a gente tem a segunda reunião. Entendeu? Por quê? Errar rápido, consertar rápido. Eu testo tudo. Deu errado, eu faço de novo. Eu não aceito um deu errado como, fracassei, meu Deus, sou uma coitada, nunca mais eu vou voltar. Lembra, Ana, quando eu fracassei naquele outro lançamento, que você virou pra mim e falou, como é que foi o lançamento da Sala dos Teachers? Sim. Deu tudo errado, vou fazer de novo. Foi muito... Foi do jeito que eu queria, não tem problema, que eu já tô com o próximo em mente. Você lembra? É desse jeito. Não, ela já falou assim, não deu, mas já tô regravando tudo. Vou regravar o curso inteiro. Vou lançar... Amiga, não deu, não. Eu vou fazer o produto todo de novo. E estamos refazendo. As aulas já estão todas quase feitas. Acho que já tá tudo refeito, inclusive. Refizemos todas as aulas, simplesmente. Eram 190 aulas. Falei, vou fazer tudo de novo. Pronto. Eu acho que isso é um combustível também para você, né? Porque tem muita gente que trava, deu errado, travou, e fala, eu pegar e falar, beleza, deu errado, o que deu errado, vamos consertar. E a questão que você trouxe da expectativa, isso para mim acho que é o principal, tipo, deu errado mesmo ou deu errado de acordo com as suas expectativas, que são às vezes desleais, né? Com, você investiu R$2 e quer que volte 200 mil. Então, você já parou pra pensar nisso também? De que expectativa? Eu já vi isso, que às vezes a pessoa... Eu tinha uma aluna que era engraçada a história dela. Ela sempre tinha a meta... Ela sempre falava assim... Ela não tinha uma meta. A meta dela era só dobrar a meta. Literalmente isso. Então eu lembro que ela queria 3 pessoas. E aí ela vendeu 10. Aí ela falou, então eu quero 20. Aí ela vendeu 40. Aí ela vendeu 42 e ela ficou desolada. E ela não chegou em 80. Desolada. Frustrada. Ela era assim, a cara da frustração. A meta era 3, ela fez 42 e ela ficou deprimida que não fez 80. Então a gente tem que ter muita noção disso daqui também. Eu já falei para vocês várias vezes. Comemore as pequenas vitórias. Só assim você vai conseguir reconhecer as grandes. E não é sempre com gana de chegar mais. É saber até onde você quer chegar. E, assim, de verdade, não deu errado, né, Ana? Deu certo. não, deu certo. Antes de dar um errado, eu já olhei, já recalculei a rota e falei, vamos de novo. Vamos fazer Imagina de novo. se você insiste nesse projeto, aí vai fazer, não vai sair do jeito que você quer, você vai ficar frustrada, você vai ficar, pô, por que eu segui? Uma vez eu vi uma história de uma ex-cunhada minha, ela mandou assim uma vez, ela tem um Instagram de psicologia, e ela falou assim uma vez, quando você tá no meio da... foi pra minha casa, você não sabe chegar na minha casa, aí você pegou o Waze, né, o GPS e foi. E aí você se perdeu no meio do caminho. É meu aniversário, eu tô te esperando lá, você se perdeu no meio do caminho. O que você faz? Você volta pra casa pra depois descobrir onde é a minha casa, ou você volta pra casa e desiste, ou você olha de novo onde é que faz, como é que faz pra chegar e recalcula. Exato. Recalcula, cara. Se você quer chegar, você recalcula. Então eu fui e falei, eu quero que seja fantástico, eu quero que seja uma experiência incrível. Eu boto muita fé no meu produto, eu boto muita fé nos alunos, em tudo que eu tô fazendo. Vai ser incrível. Não dá pra ser incrível agora? Beleza, vou cancelar. Então vai acontecer em junho, a gente vai trazer datas pra vocês depois, mas não vai acontecer agora. E é isso, assim. Com desapego. Eu te falo com desapego hoje, porque lá atrás eu tive que fazer apegadamente e sofrer, tá? Uhum. Mas é isso.
processo sofrido. Eu acho que, e aí só para trazer mais um ponto, que eu acho que é importante compartilhar isso, eu tive essa experiência recentemente, até conversei com você, da questão de você ter metas no seu negócio. Isso é muito importante. Porque teve uns dias para trás, não tem muito tempo não, eu falei com a Elisa, eu falei assim, cara, eu não tô indo para frente, eu não tô sentindo... Na verdade, assim, tudo começou quando eu baixei um jogo no celular, que ele é um jogo de fazendinha, chama Hay Day, ele é muito bom, gente. Eu já Inclusive, quem joguei, quiser, mas me ele é segue viciante, lá. não recomendo, não recomendo. Gente, ele é ótimo, é ótimo. E aí, quem quiser, é Fazenda da Ana Lívia, que chama, pode me seguir lá, tá? Que eu sigo todo mundo de volta. Tem Mexendo muitos Rei Day, produtos na minha gente. fazenda. E aí, é tipo assim, eu tava vendo a minha fazenda crescer exponencialmente. Tipo, minha fazenda tava... Eu tava investindo, tava comprando máquina, tava botando mais ovelhas, comprei cavalo, tipo assim, tava rindo os negócios. E eu falei, cara, eu fico pouco tempo nesse jogo durante o dia, a minha fazenda tá crescendo, por que minha empresa não tá crescendo assim? E aí, o que eu... Eu não Foi uma acredito. virada de chave, Você nunca inclusive. me contou isso. Veio da nossa conversa aquele dia. Eu não te contei. O que acontece? Por que eu tava vendo minha fazenda crescer? Porque o jogo ele te dava meta. Então, todo dia quando você entra no aplicativo, ele fala: ó, você tem que alimentar 5 porcos, você tem que plantar, sei lá, algodão, você tem que fazer isso. E eu fazia, cumpria a meta e falei: beleza, fiz. E aí, quando era o negócio da minha empresa, eu não tava tendo clareza de que meta eu queria, onde que eu quero chegar, sabe? E aí entra nessa questão de tipo, se você não sabe para onde você vai indo, sabe? E eu falei com a Elisa, eu falei assim, cara, eu tô com a sensação de que eu tô nadando, não tô chegando em lugar nenhum. Tipo assim, Ela falou isso de noite. No outro dia de manhã eu liguei e falei, Ana, onde você quer chegar? foi exatamente Aí isso. ela falou assim, não, porque eu quero tal. Eu falei, não, onde? Onde você quer chegar? Aí ela, porque eu quero. Eu falei, não, Ana, eu quero saber onde, eu quero saber qual é o ponto, qual é esse lugar que eu não tô entendendo onde que é. Aí que ela percebeu que ela também não sabia onde que era, mas, tipo assim, de verdade, ela tava realmente com a sensação de nadando não chegando em lugar nenhum, porque ela não sabia onde é que ela queria chegar. E aí, tipo, cara, você passa por tantos lugares, igual eu falei com o Diego. Eu falei, Diego, quero tirar foto vestida de Dorothy pros negócios. Ele, onde? Eu falei, num lugar bonito. Num lugar bonito. E aí a gente foi, tipo, a gente foi no centro, não lembro que a gente foi fazer uma coisa aleatória. O que a gente foi fazer, bem? Não foi na padaria. Não, na sorveteria. E aí, quando a gente chegou na sorveteria, tinha um lugar bonitinho com um chafariz e tal, umas pedrinhas. Eu falei, meu Deus, que lugar lindo. Aí o Diego falou, eu falei, sim, as fotos vão ser lá perto da minha casa, só descer a rua. Mas eu nunca tinha parado pra pensar. Por quê? Porque eu não tinha falado onde eu queria chegar. E aí eu só virei pro Diego e falei, eu quero um lugarzinho que tenha um chão de pedrinha. E aí ele olhou lá e falou, é lá. Porque eu dei o direcionamento. Falei, Diego, eu quero um lugar com chão de pedrinha. O Diego achou esse lugar. Então, tracem metas, gente. Mas tracem metas, por favor, presta atenção no que eu tô te falando. Tracem metas realistas. Não é eu investir nada e eu vou fazer 20 mil. Isso não é uma meta realista. Que tipo de negócio físico você faz isso? Nenhum. Que tipo de escola que você trabalha que você vai receber 20 mil e não vai ter que trabalhar? Nenhum. Bota uma meta realista. E outra, se você não bateu a sua meta, não é para você se sentir a pessoa mais lixo do mundo, porque isso daí não vai te fazer chegar a lugar nenhum. É para você olhar para a meta e falar, beleza, não bati por quê? O que eu deveria ter feito? Vou traçar meu plano e vou fazer isso aqui da próxima. E vai chegar lá. E agora você tá se sentindo mais animada, Ana? Eu tô super, agora eu botei metas, né, no papel, depois eu te conto. Agora eu consigo definir, e aí é justamente isso, beleza, você define o que você tem que fazer para chegar naquilo. E é um processo de construção, e não é meta a curto prazo, é a longo prazo, daqui 5 anos. Como é que vai estar a sua empresa? Daqui 10 anos, como é que vai estar? O que você quer? Entende? Então é pensar a longo prazo também. Só para finalizar, eu vou falar da Fazendinha, que inclusive eu não sabia, ela me contou agora. Mas da Fazendinha é o seguinte, quando a gente tá na primeira fase, tudo demora muito. Até você ter seu primeiro porco, são 10 dias jogando. São 10 dias jogando você ter um porco. Hoje, você alimenta 3 porcos, já tem mais um. Então, o que eu quero dizer disso daqui? Que o começo, a gente fica achando que o trabalho no digital, ele é são duas linhas assim, né? Meu esforço, ele é proporcional ao meu resultado. Não é. No começo é um esforço descomunal e o resultado é nada. Aí depois, quando o seu resultado começa a vir, você já não faz esforço mais. O resultado vem sozinho. Tipo o investimento, né? No começo você bota um monte de dinheiro e nunca tem nada. Depois o seu dinheiro rende. E esse rendimento volta para ele e vai crescendo sozinho. Então, presta muita atenção nisso. O começo é a pior parte. Mas se você não passar por ele, você nunca chega lá na melhor. E muitas vezes você só não consegue porque você desiste. Só perde quem desiste. Enquanto você não desiste, tá no jogo. Ana, tô muito inspirada. Tô muito feliz. Caramba, muito obrigada mesmo por você ter... Eu que agradeço. Foi um ótimo papo. Se deixar, a gente fica, né?
3 anos, inclusive a Ana vai vir para mais um podcast, né, Ana? Com certeza, só me chamar que eu vou. Só Fiquei falar. muito feliz. E é isso, assim, né? Sabendo em primeira mão, amiga. Cancelei o lançamento, não vai acontecer mais. Amiga, eu não digeri isso ainda, assim, eu tô bem chocada. Mas que Eu vou bom que contar tudo na você. mentoria. Vou contar para vocês, Ai, vou mostrar o quero que saber. aconteceu, fazer um debriefing. Aí vai ser melhor. Mas aqui, eu tô feliz por você, de verdade. Eu acho que é uma decisão. Eu não esperava menos de você, sabe? Ter essa maturidade de tomar a decisão. Porque eu sei que muita gente ia empurrar. Tipo, já fiz, ainda mais no seu contexto com a equipe, né, envolvida. Mas, tipo, isso me mostra o quão você já tá evoluída, sabe? E nessa questão de ter visão de negócio, de ser empresária. E não é uma decisão fácil. Então, assim, eu te admiro demais. Você Ai, sabe não disso faço mesmo, também. não, gente. Eu pareço aqui, nossa, resolvi. Ih, a dor de cabeça que foi, nem dormi direito. Mas muito obrigada pelo apoio. Ele é muito importante. O apoio é o que faz a gente continuar. E obrigada por todo mundo que assistiu aí, que tá ouvindo a gente. Siga a gente no Spotify, tá? Pod Teacher, no Instagram, o Pod Teacher. E eu vou avisar sempre vocês lá de quando a gente tiver episódios novos e vou fazer uma coisa extra, Ana. Ó, pega, a última coisa. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Você falou que não esperava menos de mim. Ai, meu Mas Deus. se você não fosse muito próximo, você não saberia que eu ia fazer um trem desse. Uma loucura dessa. E eu acho que essa loucura, ela faz sentido pra você. Tipo assim, se ouvindo, se você passar por uma merda agora, você vai lembrar de quando eu passei e vai falar, vou cancelar, porque a Elisa cancelou. Então talvez histórias inspiram. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um quadro no nosso podcast que sou só eu te contando todos os perrengues que eu tô passando nesse lançamento pra quando ele de fato sair. Uau, Só bem isso. bastidor, né? Bem bastidor. Vou contar de mim. Não é nem com ninguém, não vai ser nem ao vivo no YouTube, nada. Eu vou gravar direto no Spotify. Bom dia, gente. Hoje minha conta caiu. Aqui. Tipo, hoje, claro, minha reunião. É tipo um diário, né? Um diário da Diário do lançamento. Acabou. Diário do lançamento. Obrigada. Então, todo dia eu vou contar um pouquinho pra vocês. Todo dia eu não digo, né? Mas toda semana eu vou aparecer lá e vou contar pra vocês do backstage que ninguém vai saber, que eu não vou contar no Instagram, não vou contar no YouTube. Só vai saber quem tiver no Spotify, porque é um grupo seleto de pessoas, né? Contar minhas intimidades assim pra todo mundo, eu também não tenho essa coragem. E é isso. Beleza? Pra inspirar vocês. Ana, Já muito quero obrigada. o vídeo, eu tô ansiosa já pro seu primeiro episódio. Primeiro vai ser hoje pra contar assim, gente, a Ana hoje tomou um susto. Ah, verdade. Não esquece de dar um like aqui no vídeo. E no Spotify, se você estiver ouvindo, curte aqui, dá uns 5 estrelas pra gente, pra valorizar a equipe que trabalhou demais nesse backstage pra isso aqui acontecer, tá? É isso. Muito obrigada, minha equipe inteira. Vocês são perfeitos. Obrigada, amiga, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui, de fazer parte da sua construção. E, novamente, para mim, você é, assim, um mega exemplo. Te admiro demais. Não só como empreendedora, mas como amiga também, né? A gente tem... Sou ansiosa pra você vir dormir aqui no meu sofá de novo. É isso. O Diego falou. Quando chegar no próximo vídeo, já deixa um like antes mesmo de começar. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.